Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos telenautas. Estamos aqui hoje, como prometido, porém atrasado, o vídeo falando um pouquinho da nossa brincadeira aí de palpites, que é entre eu e o Everton, e o nosso Cartolinha, que nós temos a participação ilustre do nosso amigo Alex, o nosso original corintiano de fábrica, que melhor do que esse apelido não tem como para o mesmo. Vou passar para o Everton aí falar a sua saudação inicial. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você, meu amigo internauta ou telenauta, que está me acompanhando também o meu amigo Vitor, né, ali com a sua ilustre atenção e participação. Temos a honra e o privilégio de adentrar a sua casa. Realmente atrasados, como o Vitor falou, estávamos até quase agora resenhando e dando risada, relembrando algumas coisas do passado que o futebol nos trouxe, né, como Nos proporcionou. jogadores, né, nos proporcionou. Vou deixar aqui uma para vocês. O futebol me deu muito dinheiro, não muito dinheiro, mas o futebol me deu aí um dinheiro razoável, aonde eu coloquei tudo investido nessa mão esquerda aqui, numa placa de diamante, num pino de platina, né, quebrei a mão jogando bola. E de resto, tudo normal. Mas é isso, meu amigo Vitor. Vamos falar do que realmente interessa e que os nossos queridos internautas estão nos aguardando. Então, nós estamos fazendo uma brincadeira aqui entre nós que somos amigos de longa data já, posso considerar dessa forma. Fizemos um cartola, cada um com o seu time, e ao final do campeonato, depois das 38 rodadas, o segundo e o terceiro pagarão o almoço para o primeiro colocado. Ficaram a gente vai estar sempre atualizando aí os possíveis a classificação, vamos se dizer assim. E hoje a classificação está o meu time em primeiro, time do nosso querido representante do time da Marginal Sem Número em segundo e o Everton em terceiro colocado. Respectivamente, iniciei aí o campeonato com 77,33 pontos. O time do nosso querido Alec, 57,65. Por sorte, que eu vou colocar aqui, que foi sorte, porque o cara me coloca o Isidro Pita de capitão e não jogou. E a sorte dele é que o banco dele era o Gabigol, que tinha feito 8,90 na rodada, e ainda com vezes 1,5, que é da capitania, vamos dizer assim, elevou a nota dele, porque ele estava com 38 pontos antes desse fato. Pô, eu mesmo não acreditei quando eu vi, porque a gente estava falando sobre, né, durante a rodada. Pô, mano, o Alex é louco, mano. O que ele fez e tal. O cara não manja realmente do que tá falando, né, mano? O cara é Pô, ele louco. manja de Corinthians, moleque. Fora o Corinthians, ele não manja de nada. Aí, do nada, eu atualizei meu aplicativo, pum, o bagulho como? Eu falei assim, oxi, subiu, mano. Ele me passou, eu falei, oxi, ele fez 200 pontos com um jogador, mano. Quem foi? Quando eu olhei, o Pita não entrou e o Gabigol foi pro time titular dele. Pô, que muita diferença faz, moleque. O melhor da rodada, dentre todos os campeonatos, dentre todos os jogadores, perdão, a nível Brasil foi o William, lateral do Cruzeiro. E de pior, acredito que tenha sido o Caleri, que perdeu o pênalti.
Foi. E Foi o pior. menos 2,39. Lembrando, Vitinho, que quando a gente fala aqui que foi o melhor ou foi o pior, não é a opinião nossa. É da Estamos falando do Globo.com. Cartola. Estamos falando do Cartola. Se o Caleri foi ruim, foi bom, se é ruim, se é bom. Não estamos julgando neste vídeo, nesses vídeos sobre o Cartola. É apenas a brincadeira aqui Da nosso, escalação. da nossa escalação. E como é um vídeo dedicado aí para essa brincadeira, já vou pegar aqui os jogos da próxima rodada, só para a gente dar uma pincelada e falar um pouquinho de estratégias, né? Fora que. Vitinho, Ou deixa para quanto o vídeo você. de palpites que a gente vai fazer sexta-feira. Não, pode fazer agora. Falando sobre o Cartola e sexta-feira a gente faz uma revisão. Aham, No nosso primeiro vídeo sobre o brasileiro, quero já até adiantar um assunto enquanto você puxa aí a segunda rodada. aham. Eu falei lá no primeiro vídeo e sentenciei 6 treinadores. Você se lembra disso? Lembro. Sentenciei, eu repito No aqui no vídeo do TT, lembra Santos mim? você aumentou para 9. Só para te Eu vou lembrar. chegar lá. Ó, não vou lembrar a ordem que eu disse lá, mas eu sentenciei o técnico do Grêmio, Uhum. Gustavo Quinteiros, sentenciei o Zubeldia, Mano Menezes. Mano Menezes, O do o Mirassol. treinador do Mirassol, o Rafael Guanazes, sentenciei o do O Sport, do Esporte. o Pepa, O Pipa. e o do Botafogo, Sim. sentenciei o do Foram os Botafogo. primeiros 6. Aí depois tu colocou o do Santão, O Pedro Caixinha. que tá indo bem pro buraco. Só que eu vou explicar esses outros 3 que eu adicionei agora. E você Então, o falou primeiro que vídeo. nesse vídeo você só falou do vídeo do Santos, só falou do Pedro Caixinha. Você tinha mais 2 nomes para lançar Ó, hoje. desses 6, vamos começar assim. Desses 6, um já foi. Que é o Mano. Mano Menezes já rodou. Aí, eu lancei no jogo do Santos, eu lancei mais 3 nomes. O Pedro Caixinha. E aí a gente já fala aqui, na minha opinião, qual vai ser. Pedro Caixinha vai ser o seguinte. Pedro Caixinha vai ser o treinador, a gente já sabe que ele já até caiu. Só não Só que sabe a em gente qual rodada. só que a gente só não sabe quem vai vir ainda É, pro lugar dele. E talvez quem vai vir já tá certo. Só está esperando melhor o, oportunidade. o papel e a caneta na mão. Falar assim, é isso, pra gente assinar antes manda o caixa embora. É os Então Debida. o caixinha tá aí. O segundo, e aí a partir daí, vamos já meter na polêmica. Meter Ixi. na polêmica. O segundo é o nosso querido Ramon Dias, Ixi. que hoje Hoje, já perdeu today. na Sul-Americana. E no vídeo do Santos eu falei assim, Vitinho, você sabe o porquê que o Corinthians foi campeão? Você sabe quem foi que deixou o Corinthians ser campeão? Aí você Palmeiras falou, em pô, 2024, você ainda você fala. falou, pô, o Santos. Eu falei, não, Palmeiras em 2024. Você falou, pô, é mesmo, tal, tinha que ter matado ali. Não matou os caras, ia cair, se perde ali aquela oportunidade pro Palmeiras. Enfim. Então, o Ramon Dias já vem pro ano de 2025 na corda bamba. Uhum. O Paulista deu uma sobrevida para ele, foi levando, É a melhora campeão. da morte, igual você falando, que falava no. Melhora da morte, exatamente. Campeão, não temos o que falar do Corinthians. Campeão, beleza. Ramon Dias é questão de tempo. Hoje o Corinthians perdeu. E aí você pode falar assim, pô, a estratégia do cara foi ganhar um Paulista com metade do time baleado, mano. O cara já perdeu por lesão o Hugo Souza, Rodrigo Garro, que inclusive tá na Espanha, o Rodrigo Garro. Fazendo o que nesse pé? Diz que foi se tratar lá. Opa!
Mas ele não é Mas, da Argentina? mas ele não pode ir na Argentina, né? Opa, por quê? Ele perdeu a habilitação lá, tá procurando lá na Espanha. Que de repente o advogado do Daniel Alves ajuda Vai alguma que. coisa, né? A vítima sempre tem culpa. Então o Garro foi para lá, sem necessidade de jogar um campeonato paulista, né? Machucado. Perdeu o Depay. Não sei se o Depay parece que até jogou hoje, mas o Depay também já veio com desgastes já. É, E mais alguns outros. Então a estratégia dele foi pro buraco, mas ele foi campeão, ok, é questão de tempo. Agora, o próximo que eu vou citar aqui, o nono técnico, aí vai mexer com o Brasil, hein? que não é o Dorival. Não, não é o Dorival. Dorival não. Dorival é Dorival outro que Júnior, já caiu. o Dorival Júnior já caiu, e eu vou falar para você depois para onde ele vai, o Dorival Júnior, que não é para Baixada. O Dorival Júnior é o seguinte, Eu já antes de sei dar o pra onde nono ele nome, vai. Eu já sei pra onde ele vai. quer dar a sua opinião Eu aí? já sei pra onde ele vai. Eu vou te Porque falar para onde ele nem vai. sempre o nome ventilado, ele é o nome certo. Tem que ter as opções. Pra que ter aquela briguinha de ego e tudo mais. Você acha que ele vai pro Fluminense? Eu acho que não. Eu vou falar para você para onde eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai pro São Paulo. São Paulo? Não. Sabe por quê? Hum, O Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil. Foi. Mas o Dorival Júnior passou dos 19 jogos do retorno, todos os jogos fora, ele perdeu. Todos os jogos fora, o Dorival perdeu. Jogando pelo São Paulo. Mas diretoria não lembra disso. Quem lembra disso é torcedor. Não. Quem não lembra disso é torcedor. Torcedor do São Paulo pediu o Dorival Júnior É. nas redes sociais. Dorival Júnior, eu acho que ele vai pintar no Grêmio, quando o Quinteiros cair. O Dorival Júnior não vai assumir ninguém agora, porque o Dorival Júnior não é besta. Em quem ele assumir, ele vai, já vai. Um exemplo, que ele assuma o Santos, já entra demitido. Que moral o Dorival Júnior vai ter com qualquer time aqui no Brasil? Tem que dar um O cara tempo. deixar de fora qualquer centroavante daqui, qualquer um, para levar um cara da segunda divisão da Inglaterra, mano. O cara não tem moral com ninguém, mano. Desculpa. Então, eu acho que ele aparece no Grêmio mais pra frente. O nono técnico. Vou falar para você primeiro a receita e depois eu vou falar o bolo. Domingo esse técnico empatou. Já sei. Esse técnico joga amanhã na altitude. Na pressão. Na altitude. Lá do Peru. Esse técnico, pode ser que lá no Peru, na altitude, não tenha um bom resultado, mas não é secando nem nada, não. É um jogo duro de se ter. É, a altitude é Pode complicado. ser que ganhe de 0-0 lá, aquele futebolzinho xoxo, ruim, beleza. Aí, no domingo, esse treineiro, ele vai jogar lá em Recife contra o Sport. E é um jogo difícil. Já É um jogo pensando no Cartola, difícil. ó. A gente falando de dicas aí do Cartola, jogo dificílimo. E eu apostaria nos meio-campos dos dois times. Melhor coisa que você tem pra fazer. Ainda mais porque muito jogador desvalorizou. Aí, beleza. Esse cara vai jogar lá contra o Sport. Correto? Lá não é fácil. Não. E o Sport vai ter que ganhar lá Nós, em casa, nós sabemos disso. porque também empatou a primeira rodada, então precisa Empatou pontuar. com o pior jogo, pra mim, o pior jogo da rodada. Aí, quarta-feira que vem, tem jogo de novo de Libertadores. E esse treineiro vai jogar contra o Cerro Porteño, em casa. Que é um Mas jogo também difícil. é um jogo difícil. Cerro Porteño, time paraguaio, pesado, pode ser que ganhe. Do mesmo esquema, futebolzinho ruim, 1-0, 2-1, ruim. Ruim, ruim. Ruim, 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 Beleza. ruim. Aí vamos ver aqui. No sábado. Aí vem a demissão do cara. Tudo isso que eu falei até aqui vai Sabadão chegar vem no.
Contra quem? Peraí. No dia 12/4, esse treinador joga contra o rival dele. Segundo ele, o maior rival. Segundo ele, o maior rival. E se esse treinador perder em casa para o seu rival, ele cai no outro dia. Estou falando de Abel Ferreira, Vitinho. Eu sabia já, a gente já tinha conversado referente a isso. Eu acredito que pensando num momento que o não vem bem, né? E eu tava até vendo alguns vídeos de palmeirense que ele tá entrando em rota de colisão novamente com a torcida. E aí a torcida. E é que nem eu falei para o nosso amigo que está participando da liga conosco do Cartola. Eu falei para ele que ele falou para mim que ele veio se gabar que ele ganhou 100 mango nas costas de um palmeirinha lá. Aquele lá? Ele, o O, o estrangeiro? é, ele ganhou 100 conto nas costas desse mano aí. Aí ele falou, pô, ganhei, Vitinho. Eu falei, Alex, futebol é cíclico, cara. Os caras estão na decadência agora, mano. E é que nem eu falei para ele. É a mesma coisa que tá acontecendo com o Santos. O Santos pode esse ano não ser campeão de coisa alguma. Nem do Brasileiro, nem da Copa do Brasil, nem da como não foi do Paulista. Só que o ano do Santos não é agora. O ano do Santos é ano que vem. O que o Santos tem que fazer hoje, a trajetória em si, é o que muitos das pessoas que cobrem o Santos, como alguns jornalistas da mídia alternativa e afins falam, é terminar numa posição confortável para ir para uma Libertadores direto ou ganhar a Copa do Brasil, se pingar aí, dependendo do chaveamento, depende de muitos fatores, porque no Brasileiro já não começou bem, já começou perdendo o primeiro jogo e isso influencia, como nós falamos no vídeo. Numa 38ª rodada, às vezes esse ponto que perdeu aqui, mesmo que pudesse ter sido empate, faz falta lá na frente. Mas falta lá na frente. Então, como diz o Pepe Guardiola, dos 15 pontos das 15 primeiras rodadas do campeonato, você tem que ganhar 10. O Santos já Olha o gol! Olha o gol! Audiência rotativa, estamos aqui no segundo, vivenciando o segundo tempo da Libertadores de quase todos os jogos. O São Paulo, tivemos vários gols ao mesmo tempo, tá? O São Paulo abre o placar em cima do Tajeres. O Botafogo segue perdendo. O Botafogo segue perdendo para a Universidade Católica. O Grêmio virou em cima do Sport Luquenho lá no Uruguai. E o Vitória da Bahia empatou o seu jogo da Sul-Americana agora contra a Universidade de Quito. E no exato momento que o Sport acaba de sofrer a virada por Retrô na final do Pernambucano. Isso pode trazer uma pressão ainda maior para domingo. Naquilo que eu falei para vocês agora, sobre o nosso querido Abel Ferreira, que vai precisar ganhar do Sport lá. Não vai ser fácil e o Sport está vindo de uma derrota. E eu acho que agora, eu acho que lá não é o jogo da volta, é o jogo da ida. Vou ver aqui, pode falar, Vitinho. Não, eu acho que é o jogo da volta. Lá você acha que é o da volta? Copa do Nordeste, eu acho. Não, é o Pernambucano. É Pernambucano mesmo? Eu acho que é o jogo da volta. Tenho quase certeza que é o jogo da volta. Mas confirme aí. E voltando. É o jogo da volta. É o jogo da volta. E no agregado tá 3-2 pro Sport. E voltaram a falar aí do nosso querido Chororô da Barra Funda. A torcida dos caras é difícil, cara. É que nem eu falei pra minha esposa. Minha esposa não torce para o mesmo time que eu. Ela é corintiana, infelizmente. Eu sou santista. E eu falei pra ela, cada dos quatro grandes,
a torcida mais chata e mais exigente, eu acredito que seja a do Santos. A mais retardada é a do Corinthians. A mais pomposa e arrogante é a do São Paulo. E o Palmeiras estava lá no limbo, mano. Só que o Abel Ferreira, junto com a Crefisa, junto com a Leila, junto com todo mundo, deu uma sobrevida pros caras. Porque agora é engraçado aí falar do que o Corinthians não tem Libertadores, que foi um acidente de percurso e tudo mais. Mas até 2020, o Palmeiras tinha a mesma uma Libertadores que os caras. Sabe o que eu falava, mano? Em 2020 nós não éramos conhecidos ainda, né? Não. E eu falava assim que se o Palmeiras, se o Palmeiras não tivesse ganho a Libertadores de 99, Não ia ganhar mais. o Palmeiras teria o mesmo tamanho da Portuguesa. Então, é Entendeu? difícil, mas é a pura verdade. E o Se o que Palmeiras não tivesse ganho, vou repetir, se o Palmeiras não tivesse ganho a Libertadores de 99, que foi numa puta de uma sorte, num cagaço, é que o aquele jogo Palmeiras que teria. aquela semifinal lá que o Corinthians perdeu, moleque, aquilo foi triste, porque o Palmeiras, vamos se dizer, melhor qualificado foi de anos anteriores, aquele de 99. Sim, não, ali em 99 já era o começo do fim da Parmalat, mas o Corinthians, eu ainda até brincava assim, falava assim, que se o Corinthians não tivesse sido campeão nesse ano de 2000, nessa década ali, na segunda metade de 2000 para frente, Eita, é a tá tudo máquina, bem. a máquina. Fala aí. Se o Corinthians não tivesse ganho aquela Libertadores ali, não ia ganhar nunca mais. Não mesmo? Não ia ganhar nunca mais, porque para mim os melhores times do Corinthians foi naquele momento ali, nos anos É, 2000. porque se você pensar bem, os anos 90, o que não teve de Santos, teve de Palmeiras e Corinthians, mano. Sim, E de São sim. Paulo, né, na verdade, também, 92, 93, que ali teve o Santos que tava fora, né, na verdade, da brincadeira. O Santos, assim, se você for falar de título, Sim, porque em noventa e times, sete Em ah, 97, o Santos ganhou o Rio São Paulo. Em 98, o Santos ganhou uma Comembol. Aí, em 98, o Santos foi semifinalista do Brasileiro, perdeu para o Corinthians, que foi o campeão. Em 97, o Santos foi semifinalista também do Brasileiro. O Santos foi em 2000 semifinalista da Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro, que foi campeão em cima do São Paulo. Então, aham, assim, tecnicamente, o Santos estava no bolo, só não era campeão. é. Mas é o que acontece muitas vezes com os jogadores, né, mano? Às vezes dá um azarzinho, né? É, às vezes acontece. Aí você me pega um cara que nem o Santos mesmo dessa década aí, o Santos só tinha time bom, mano. Mas e aí, vai fazer o quê? Não tenho o que fazer, né? Não, não era campeão, como que a gente vai falar para os outros o contrário? É, é complicado. E o Santos, muitas vezes agora, o Santos viveu uma era de trevas, né, nos últimos 3 4 anos aí, apesar de ter ido para a final da Libertadores lá contra o Palmeiras, apesar de várias outras situações, o Santos, ele tá vindo numa decrescente. E o Santos agora, depois de muito custo, começou a subir, vamos dizer assim. Sim. É por isso que a gente fala, Vitinho, e eu pego mesmo ali assim, pesado em cima do torcedor santista que hoje critica o Neymar e tal. Mas, cara, se a gente não tivesse o Neymar hoje, se a gente não tivesse o Neymar em campo ou vestindo a camisa do Santos, a gente não ia ter nenhum desses caras aí, não, mano. Ia ter ninguém que queria vir jogar aqui.
Não mesmo? Os jogadores vieram jogar aí no Santos por causa do Neymar, ficou pedindo, mano. É tipo um favor que a maioria tá fazendo aí pra nós, mano. Infelizmente. Inclusive treinador. Inclusive treinador. Isso é. Então a gente tem que realmente prestar atenção aí. Como o Everton disse, os torcedores santistas agora falaram mais voltado para eles, é pensando muito bem nisso. De, pô, a gente precisava do cara. Por isso que eu falo que a gente não tem que ir na onda da mídia em si, tá ligado? E ficar, Sim. ah não, que não sei o que o cara é ruim, que o cara tá lá na Kings League, pô, o cara tá de folga, cara. O cara não folga, pô. Ó, é só você pensar assim, falando voltado também para os torcedores santistas. Quando você pega um atestado do seu trampo, você quebrou a mão, o dedo da mão, aí você tá de atestado. 15 dias, aí você vai entrar na caixa. Você vai ficar aí fora uns 3 meses. Você vai ficar dentro da sua casa esses 90 dias por causa da sua mão? Não, Você vai sair, você vai num shopping, você vai numa igreja, você vai numa festinha, você vai num carnaval, você vai num jogo do seu time. Pô, eu já vi no estádio, eu já vi na Vila Belmiro, cara de muleta, mano, indo acompanhar o Santos. Eu já vi cara de muleta brigando, saindo na porrada por causa do Santos em estádio. Então, não fala do cara, pô. Ah, o Neymar foi pro carnaval. Pô, mas você acha que o Neymar foi pro carnaval? Ele ajudou a puxar carro de samba? Não ajudou. Carro alegórico. ele foi desfilar? Não foi. O Neymar não curtiu o carnaval que nem os nóia da quebrada de vocês. Usando crack, cheirando farinha, ficando uma semana sumido, depois volta falando que foi confundido com os caras aí da organização criminosa, que os caras levou ele lá pro mangue, lá no, em Mongaguá, e voltou a pé. Não, não foi isso que aconteceu, né? Entendeu? Na Kings League, sábado que ele estava lá, ele estava assistindo um jogo de um campeonato que ele trouxe para o Brasil e que você aí que está assistindo curte. Eu particularmente não acho legal, mas Não acha o quê? eu não acho legal, não curto muito não. Então, tem muitos torcedores aí que curte, mano. É um campeonatozinho de Android, mano. Não sei se você sabe como funciona. Mano, eu não sei nem como. Eu ia falar isso, mano. Eu não sei nem como funciona o bagulho em si, tá ligado? Tipo, Cara, eu vi por causa exatamente detalhes. exatamente por causa do Neymar. Eu vi. Eu vou te explicar bem resumidamente. É um jogo que nem. Fut7. Não, que nem esse joguinho de que você curte, tipo LOL. É um jogo de estratégia, só que é de futebol, Ah, então entendeu? já me aguçou a ver mais jogos. Aí como que funciona? O Neymar é o presidente do time dele. Ah, isso é. O time dele tem um embaixador, o time dele tem um narrador próprio, o time dele tem umas funções E os estilo NBA, influencers tem, eu já vi essa porra aí. entendeu? Então é o time dele. E os jogadores. É. Entendeu? Aí, beleza, vamos pro jogo. O jogo começa 1 contra 1. Um na linha, um no gol, contra um na linha, um no gol. A Aham. bola não começa no chão, a bola começa do alto. Então a bola cai e quem pegar a bola ali primeiro já tá no ataque. Aham. Entendeu? Conforme o tempo vai rolando, vai entrando os outros jogadores. Sim. Até dar 7 para cada lado. Aham. E existe o pênalti do presidente. Ah, esse eu vi, essa fita aí eu vi. Entendeu? Que quem bateu foi o Chris Guedes, bateu pro time deles aí, do Neymar. Aí eu vi o do que o Rariel perdeu também. Entendeu? Vi essas. Então, só que quem curte esses bagulho? Que nem você falou aí, o Ariel, o, o Memphis estava junto, entendeu? Então, assim, os caras, mano, é uma pegação do pé que não tem sentido, tá ligado? Não tem nexo, mano. Aí Aham. entra, sabe o que aconteceu hoje?
O Neymar postou lá pro Neto lá, que o Neto era um falastrão. O Neto rebateu ele postou na rede social dele. Tô feliz, trabalhando quietinho. Quem vai fazer barulho vai ser o meu sucesso. Pô, o Neymar tá todo dia no Santos, mano. O Neymar, vou falar bem baixinho, nunca chegou atrasado nenhum dia aqui. Ah, e o nosso pequeno polegar, hoje, por exemplo, chegou 1 hora atrasado. Por quê? Eu te pergunto, por quê? Porque pato que acompanha, ou melhor, galinha que acompanha pato, morre afogado. O cara não tá aguentando, suportando o, o tranco, vamos dizer assim. Só um minutinho aí, Vitinho. Vou pegar aqui o sumir um minutinho da câmera. Já tô voltando. Você entendeu? Então, assim, mano, pega no pé do cara, não faz sentido, mano. Já voltei. Não faz Pato sentido. que acompanha. Fala aí o dizer. Galinha que acompanha pato morre afogado, mano. O pato sabe nadar e também sabe voar. Isso é. A galinha não sabe nem voar e nem nadar. É. Então, ó, a presidente do Palmeiras falou assim: o Palmeiras não é recanto de jogador machucado. Ela estava falando do Neymar. Correto. Ela contratou um jogador que ainda não estreou, Qual dos? Paulinho, que estava no Atlético. Aham. Foi lá e comprou do Atlético Mineiro, milhões. É, eu tô ligado. E o cara tá no asilo dela lá. Aí ela foi, não satisfeita, ela foi lá na Espanha e trouxe um jogador que é conhecido por ser maior do que o time que revelou ele, o Cruzeiro. E o cara não tá conseguindo desempenhar. Em 3, 4 jogos, você já vê que o cara não vale o que ela pagou. É, acontece. Acontece fazer o quê? A culpa não é nossa. A culpa não é minha, não é sua. Não foi eu e você que foi lá fazer essa cagada aí. É, cara, a gente tem que saber as nossas consequências, vamos dizer assim. É, lógico. A gente tem que sustentar aquilo que fala. A gente tava falando no off. Se eu fosse o Neymar, mano, eu metia o louco aí, já xingava todo mundo, mano. Eu não teria paciência, não, mano. De verdade, zero Cara, paciência. ele na posição dele é fogo, porque pensando aí pensando com a, vulgarmente falando, pensando com a cabeça de cima é fogo. A gente tem que ter muita paciência para jogar no ventilador aí vários, várias coisas que você fez, que você construiu com a sua vida, moleque. É o que nós fala muitas vezes no off. Sim, É um bagulho na hora errada, a resposta na hora errada. O bagulho vai. O trem descarrilha, né? sim. Uma hora dá ruim, mano. Uma hora dá ruim. Então a gente tem que. Como é que os caras mesmo falam? Tem que ter paciência. É, a torcida do Santos tem que ter paciência, tem que ser mais paciente com o Neymar. Entendeu? Não é porque é passador de pano. Não, não é passador de pano. É que a gente tava falando há minutos atrás. Se ele não tivesse aí, ninguém queria vir, mano. O Santos estava nessa situação aí quanto tempo que você falou? Há 4 anos, 5 anos, que o Santos está nessa situação. A gente só pega o que sobra, que nem uma feira. Você vai na feira, tem ali as frutas mais bonitas, mais vistosas. Elas vão primeiro. Depois você só vai conseguir comprar o Na que o seu xepa, dinheiro, o que o seu dinheiro der, ou esperar os caras jogar fora e pegar aquilo que ninguém mais quer, mano. na xepa ninguém quer. A xepa ninguém quer. Ninguém quer a xepa. Os caras querem o álcool puro, né? Vamos dizer assim. É, os caras querem só o que for de melhor. E geralmente o melhor não tá ao nosso alcance. E hoje o Neymar trouxe essa realidade pra gente. Isso mesmo.
E aí, vamos falar do Cartola, vamos ver o que vai Vamos lá. ter. Vamos falar do Catolinha. Bom, vou puxar aí alguns jogos que eu acredito ser chave para a rodada. Alguns times, pessoal, não estão muito bem nesse início de campeonato, vindo já dos seus estaduais. Então, dou exemplo. Se fosse ano passado um jogo entre Botafogo e Juventude, você poderia colocar todas as fichas no Botafogo, que ia dar bom. Porém, hoje já não é uma pedida muito favorável ainda início de trabalho do técnico, tá perdendo na Libertadores, então é difícil você chegar lá no fim de semana com a moral lá em cima, e isso pode acabar prejudicando o Botafogo. Eu vou destacar, Everton, 3 jogos-chave que eu acredito que é essencial para a nossa audiência rotativa minimamente prestar atenção assim, que é o jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo. Eu colocaria ali, ó, o Hulk que desvalorizou, é uma boa. O próprio Gustavo Scarpa é uma boa também. Mas eu prefiro o Hulk, é para mim a melhor opção. Vou destacar pelo menos um jogador de cada time. Outro jogo muito bom: Fluminense e Bragantino. Bragantino não vem bem, Fluminense mandou o técnico embora, então vai dar um vigor para os jogadores jogarem. Então eu acredito que esse vigor vai ser a diferença que fará no jogo do Fluminense. E o RB hoje perdeu muitos jogadores. Eu fui escalar, eu vi Lucas Evangelista no Palmeiras. Nem sabia que tinha ido pro Palmeiras. Ó, essa contratação pode subir no telhado, tá? Tetinho de vidro? Porque o Evangelista tá machucado. Então. Mas eu fui escalar, falei, caraca, o Evangelista foi pro, pro Palmeiras. Caramba, não que seja ruim pro Palmeiras, é muito bom. Se ele estiver disponível, vai dar uma outra cara pro time. Porém, falando do Bragantino em si, o Bragantino perdeu todas as suas peças e no fim de semana dependendo do La Quintana para fazer gol. E o La Quintana nós já sabemos como é que é, principalmente os torcedores santistas. Então, eu no jogo do Fluminense você tem algumas opções. Eu Foi muito boas de ataque, né? destaco o Arias, o Hércules, o René, que era do antigo, era do Internacional. Então, você tem boas opções aí para você colocar no seu time. No ataque você está com o Canóbio. Se eu não me engano, é o Canóbio que está em destaque no Sim. Fluminense. Porém, tem o Thiago Silva também. Tem diversas opções que você pode escalar no seu time aí, depende de quanto você tem de patrimônio. E o último jogo, e eu acredito, vou falar baixinho, o mais fácil de você colocar o time. Flume é Internacional e Cruzeiro no Beira Rio, 6h30. Pode colocar qualquer um do Internacional. Qualquer um. Aí Você acha que vai dar bom pro Inter? vai. Pra mim, eu no meu time eu tenho o Alan Patrick. Esses são os seus três. Não, ó, tem o Alan Patrick, tem o Vitinho do ataque também, é uma boa opção. Que fez gol até no. Deu assistência no jogo do Flamengo. Foi ele que deu assistência pro gol do. do Bruno Henrique. Sim. Então, tem algumas opções. Tem o próprio Bruno Henrique.
Não, eu digo assim, esses são seus 3 jogos Pra mim, são de. os três jogos-chave de destaque. Posso Aí falar você, um aí jogo? você pode colocar o do Santos também, você escalar do meio pra frente. Posso te falar um jogo para você colocar jogador para ganhar patrimônio, cartoleta, para ganhar pontos? Pô, coloquei os desvalorizados legal, tá? Fortaleza e Mirassol. Bom jogo. Fortaleza e Mirassol. Quer ver um outro jogo para você ganhar cartoletas e valorizar bastante jogador e ganhar pontos? Grêmio e Ceará. Também. E aí, chovendo molhado, Flamengo e Vitória, você apostar no Flamengo. Eu coloquei dois caras do Flamengo nessa rodada, quatro do Inter. Eu vou até repensar se eu mudo alguém até Ó, lá, né? Mas o meu trio de ataque tá bem forte. Eu acredito que, pô, todos os que eu coloquei do meio pra frente, eu jogo na formação 4-3-3, todos desvalorizaram. E desvalorizaram bem. Então, tipo, duas cartoletas e meia. Foi boa a desvalorização. Então, para início de campeonato, vale a pena você apostar na desvalorização. sim. Então, os meus seis homens, vamos dizer, de ataque, vai do meio para frente. No meio eu coloquei três meias, eu não coloquei nem volante nessa rodada. Um, como eu falei, é o Alan Patrick, que desvalorizou bem. Ó, você sabe que a gente joga aí Cartola já tem um período, né? Uhum. Então, você sabe que eu tenho um esquema de escalação que é o seguinte: eu faço uma hoje Uhum. e vou pensando, porque pode ser que eu esqueça. Eu Então, pelo sempre menos faço, quando escalado, abre o mercado, eu vou e faço uma, e até lá eu vou mudando. escalado eu vou estar. Então, eu fiz uma hoje, né? Mudei a formação tática do meu time e vamos ver até sábado ali no vai não vai o que que acontece. Uhum. Mas mas eu apostei um pouco forte nessa minha prévia Uhum. na mudança de formação. Peguei a sua diquinha e olhei aqui a tabela previamente, dei uma apostada em Fluminense, Fortaleza, Atlético Mineiro, também foi uma que eu vim forte. Eu acho que o São Paulo não ganha do Atlético lá. Cara, O Beludo com a sua ciranda é fatal lá em eu Minas. pensei nisso, moleque. Tu acredita? O Beludo com a sua ciranda é diferenciado. Eu pensei, eu Então, falei, mano, esse jogo tá a carinha do Atlético Mineiro. Meteu uns 3-0 pra mandar o São Paulo pra casa, tipo, triste. Os caras no avião triste, fretado. tô ligado. É o jogo dos caras demitir o Zubeldia. Se tá querendo é agora. Se tá querendo é agora. Cara, tem que valorizar o seu passe. Exato. Pô, na rodada passada eu meti o Gabriel Menino, mano. Confundi ele com o Scarpa, mano. Cara, eu na minha rodada passada, eu pessoalmente pensei num bagulho genial, mano, Ah, que foram os laterais. você estourou com o William, mano. Mano, eu lembrei do ano passado, mano, que logo no começo do campeonato eu escalei ele três vezes intercalado, tipo, rodada um, rodada 3, rodada 5. Eu valorizei com ele, tipo, umas 10, 15 cartoletas, mano, logo no início.
Aí eu O pior falei, de tudo, vou fazer de novo, né? E eu, no outro lado, o meu coração santista, ele deixa, não é deixa a desejar, mas às vezes você se engana. E eu falei, pô, esse cara não vai me enganar, porque esse cara, eu sei que se o Santos perder, ele vai ser minha minha referência. E dito e feito, que é o Escobar, mano. O ó, Escobar, gente, no começo do campeonato pode intercalar. O Santos pode perder de 4-0, de goleada. Ele vai desarmar a lateral, como aconteceu em todos os jogos que teve ponta, o Estevão vai jogar muito em cima do Santos. Ficou no bolso do Escobar. O Carrilho vai jogar muito em cima do Santos. Ficou no bolso do Escobar. Então, é só deixar. O Lucas vai jogar muito. Tá no bolso do Escobar até hoje, se duvidar. eu vou Então, falar um é só jogador para deixar o você aqui. cara. Eu vou te falar um nome. Ele Você não vai vai se ser o sur... lateral da assistência, interrompendo aí rapidinho. Porém, o desarme, o primeiro toque ele vai acertar. Eu vou te dar um nome aqui. Você vai se surpreender comigo. Ah, Vou te dar um nome aqui. Tô com a tela aberta aqui da rodada e do Cartola. Você vai se surpreender com esse nome que eu vou te dar agora. pode falar. Vou te falar o contexto. O treineiro tá balançando Hum, fortemente. O treineiro deu o voto de confiança desde o início que ele chegou, ao ponto de coloca o cara ali, coloca o cara aqui, coloca ali, pum, achou a posição do cara. É o único cara que entra e sai e não faz biquinho. hum. E o único cara que pode correr, se o treinador chegar na conversinha, fala, corre para mim que senão eu vou cair, e fazer gols e desarmar. Quem? Você não tem nem ideia de que eu tô falando, né? Não. Gabriel, bom tempo, mano. É o único, é um cara que você pode apostar essa rodada, mano. Cara, eu, Sabe? Exatamente eu, por causa de disso. maluco, eu coloquei dois caras do Santos. Dois. Um, eu tenho certeza que tu, na sua sanidade, deve ter colocado, porque tu desvalorizou o patrimônio, tu deve ter colocado esse mesmo cara. E o outro, ele desvalorizou muito. E se ele peidar na farofa, qualquer coisa que ele fizer, é o que nem eu brinquei hoje com um amigo meu, que é flamenguista. Nós fomos pra academia e tal, nós estávamos trocando ideia do Cartola, eu falei pra ele, cara, eu vou fazer exatamente isso com esse jogador. Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque ele vai acertar um passe, ele vai valorizar como se ele tivesse feito um gol de bicicleta. Tem um jogador do Santos que está no meio, não é o bom tempo, desvalorizou o tempo, e qualquer merda que ele fizer no jogo, ele vai, e se ele desabrochar, aí fudeu. Quem? Tu sabe o que é? Schmidt Não, ou Laser? esse é o cara. Esse é o Ou cara. Laser? Ou Desvalorizou Laser. duas cartoletas .05 e esse é o cara que se você, mano, se ele peidar na farofa, ele vai valorizar. Início de É campeonato é a que o melhor coisa. Rolaser, é que o Rolaser jogou contra o Vasco. Você não assistiu. Não. O primeiro tempo ele tava muito afim. Só que ele deu uma caidinha, tô ligado. Não, não é que ele deu a caidinha. Ah, Ele olhou pro lado e falou, mano, pra que eu vou correr sozinho, mano? Pô, teve um lance, ele pegou a bola. falaram pra mim que quando o Barreal saiu, que ele saiu antes do Roezer, ele olhou assim, Ah, deixa quieto. foi tipo isso. Teve um lance que ele pegou a bola, mano. Malandro, o JP Sherman deu um passe pra ele. Ele saiu atrás do zagueiro do Vasco e chegou uma semana depois, antes do zagueiro. Ele saiu atrás e chegou uma semana antes, na frente do cara. Aí ele pegou a bola
Ele na corrida, ele deu aquela olhadinha aqui assim, ó, Ah, pra cá, e viu um vulto de branco passando. Ele inverteu no pé do cara. era o Pô, Guilherme. era a bola do maluco fazer duas coisas, minimamente. Ou O toca no cara, meio, ou vai pro. não, é já dominar cortando pro meio, porque ele tava sozinho de frente pro gol. É o Guilherme, foi aquele lance do Guilherme. Era ele Eu entrar, sei que é ele, esse jogador, caralho. ó, era ele fazer isso aqui com a bola, ó. Entrava sozinho na área, ou pegar a bola do jeito que ele pegou, dominar de frente e Toca levar no pro gol. lado esquerdo, já deixando o corpo, que o zagueiro do Vasco ia atropelar ele, mano. Que o zagueiro do Vasco ia assustar se ele entrasse dentro da área. Pô, ele pegou a bola e chutou, mano. Parecia que ele tava chutando de chinela havaiana, mano. Bagulho. Sabe quando você chuta uma bola de chinelo, que o chinelo abre embaixo aqui, ó? Faz aquele vaquinho? E agora, Ele né, mano? chutou assim, mano. Então, cara, do Cartola eu Vou acho que é escalar o isso. Guilherme, mano, só de sacanagem, mano. Eu não tenho coragem. Ele eu não tenho coragem, mano. Sabe por quê? E ele foi bem, mano, na rodada. Ele tirou 7,5 comparado aos meus atacantes da última rodada. Até que ele foi bem. Quanto que ele Porém, fez? 7 pontos alguma coisa, pô. Pô, No. tu Aqui, ó. já me deu Ele a fez dica milenar. 6,54. Ele valorizou 1,54, Guilherme. Então, tu já me deu a dica milenar, que é Quem? aquela dica lá do nosso querido. Do Bom Tempo? Todo bom tempo é uma boa, pô. Mas falando aí do cu cabeludo, pô. O cabeludo. Esse vai fazer a ciranda mágica, moleque. Pode esperar gol do Hulk, espera. Mas aí, de treineiro, eu Treineiro acho eu que eu vou, coloquei. eu Treineiro eu acho que eu vou de coloquei ele. Felipe Luiz, mano. Pô, eu não, eu acho que o Flamengo vai ganhar, mano. Mas o Flamengo vai tomar gol, vai depender do ataque. Eu escalei dois caras do Flamengo, mano. Que pra mim é certeza que vai fazer alguma coisa. Dois, só Sabe tem. por que o Felipe Luiz? Porque ele foi o treineiro que mais desvalorizou. Ah, isso sim. Isso vale a pena mesmo. Então, ele vai ganhar, então ele vai valorizar bastante. É, mano, eu tô esperando que o. Eu ia colocar o rato de novo no meio, mas sei lá, mano. O Wellington Rato ele me decepcionou na última rodada. Agora, a próxima rodada, não é o resultado que eu quero, tá? Que a Ah, próxima rodada vai ser tipo assim, o ruim contra o pior. ah. Mas entre Corinthians e Vasco, o Vasco vai ganhar do Corinthians, mano. Eu nem apostei nesse jogo porque eu acho o jogo mais difícil de apostar. Porque Não, eu também não. vindo, vindo da rodada aí em si, jogo muito difícil, eu eu acabo não apostando muito. E esse pra mim é um jogo imprevisível, mano. O Vasco pode golear, o Corinthians pode golear, ou os dois podem não fazer porra nenhuma. Não, eu acho que vai ser o jogo do. Eu acho que vai ser o jogo aí do o jogo da rodada assim, o principal, mais equilibrado. Porque, por exemplo, Santos e Bahia pega o Inter amanhã, Uhum. em casa, pela Libertadores. É um jogo dificílimo e pesadíssimo. E pega o Nacional do Uruguai, lá no Uruguai, quinta-feira. Ou Aham. é terça, acho que é terça-feira. Então, os caras vai estar meio cansadinho. O Rogério Ceni vai ser obrigado a poupar a gente domingo contra o Santos. Então, por isso que eu tô colocando o Rollraiser que é do ataque, mano. Mas eu não vou colocar o Guilherme nem Exatamente. fudendo, mano. Não, o Guilherme não. O Guilherme é. Falei zoando. Ó, amanhã é Bahia e Inter lá, em Bahia. Domingo, Bahia pega o Santos.
Terça-feira É uma sequência difícil, mano. é quarta-feira o jogo do Bahia lá no Uruguai. Aham. Ou seja, talvez o Bahia nem volte para a Bahia do Santos. Daqui ele já vai para o Uruguai, depende dos caras aí, né? Da logística deles. Lá na final do Pernambucano, Vitinho, foi para os pênaltis, Retrô e Sport. Tá nos Aham. pênaltis, o Sport tá batendo o pênalti agora. Gol do Sport 2-1 na decisão de pênaltis. O restante dos campeonatos aí, ou dos campeonatos, ó, dos jogos que a gente havia falado, todos acabaram já. São Paulo ganhou, o Botafogo perdeu, o, São Paulo o ganhou? Inter, São Paulo ganhou 1-0, mas tomou sufoco, tá? Foi 1-0, igual eu falei que o time amanhã vai acontecer, foi 1-0 no sufoco. O Botafogo perdeu. Ó, a Libertadores é um campeonato tão de maluco que no dia. Eu vou tirar o print e te mando Ah, para você ver. No dia do sorteio dos grupos, eu falei assim para um amigo meu: pô, eu não sabia que a seleção brasileira ia jogar Libertadores. Tem um time aqui da Venezuela, eu acho, chamado Santo Antônio Bulo Bulo. Aí eu falei, aí ele falou assim: pô, é mesmo, tá? Eu falei assim: ó, esse time vai se classificar, mano. Aí ele disse: ah. ah, tá bom, você tá maluco, mas esse time vai ser o saco de pancada. Tá bom. Pô, esse time ganhou do Olímpia do Paraguai, mano. Tá louco. Tô te falando 3-2, mano. Pô, A hora tem que que a dar gente começou a uma gravar, boca santa, hein, moleque. Cara. a hora que a gente começou a gravar, tinha acabado de sair o pênalti, mano. Pros caras no último lance do jogo, mano. 10 minutos de acréscimo, tá ligado? Joguinho de Libertadores. Aquela coisinha legal. Que Típico de Libertadores, mano. é nosso time, tá tudo bem, né? Bulo Bulo, Santo Antônio de Bulo Bulo. Depois você vê aí, o time é o mesmo símbolo da seleção brasileira. Caraca, é isso, doideira. Libertadores é isso, meu amigo. O time, ó, o grupo do Bahia, mano. Atlético Nacional É, um da grupo difícil. Colômbia, Um grupo o difícil. Nacional do Uruguai, Bahia e Inter, mano. Se os caras quiser alguma coisa, eles não vai ligar pro jogo de domingo, mano. Não mesmo? É o E pensando assim que o Nordeste quer vir, quer estar mais por dentro aí, vamos dizer, do futebol aí internacional. Não quer ser o sim, Corinthians, né, na verdade. Os caras vão querer ganhar pelo menos a primeira, né, mano? sim. E Deixa eu ver uma coisinha só aqui. ganha quem participa, né? Quem cai na pré não ganha. Não, só ganha quem participa. Tá vendo aqui os pênaltis, né? Enquanto a gente conversa aqui do esporte. O Sport tá vencendo por 2-1 e o Retrô já perdeu um pênalti agora. Então o Sport tem a vantagem. Aí eu fui Vixe, ver aqui, né, que o capitão do Sport é o é um cara LL. diferente. É o LL, pô. Falei, deixa eu ver se ele bateu o primeiro, né? Não, Ele já saiu, né? não, opa. Ele não ia bater o primeiro. Não ia. Tá louco? E aí, mais algum adendo dessa rodadinha aí do Cartola pra gente encerrar? Deixa eu ver aqui, então, deixa eu pensar. Santos Bahia avançando, pra cá, pra lá. Acho que não, cara. É fazer aquilo aquilo que a gente falou agora aqui que eu faço, escalar o time aí para não perder qualquer coisa se esquecer, né? A Então, cabeça voar, se esquecer, a gente já tá escalado. Mas daqui para frente você pensa direitinho, às vezes você fala, será que aquele desgramado tem razão, colocar o bom tempo? O eu cara é o não vou único que, colocar. o cara é o único que pode correr pelo caixinha, mano. É o bom É, tempo. ele que deu a chance, né, mano? Entendeu? É Cara, ele que deu a chance. Agora também, assim, esquecendo até um pouco do Cartola. Se ele não correr pelo caixinha, aí aí já era. significa que o caixinha caiu. Cara, Aí, eu acho que aquela brincadeira que nós fez aí, que o Caxias já caiu, só não sabe quando, é a maior realidade que tem, mano. sim, e o Sport fica mais próximo do título, 4-2,
né? Ainda o Retrô ainda tem mais dois pênaltis a ser batidos, né? Então precisa fazer esse agora para seguir vivo. Mas o Sport já está bem encaminhado. O nosso LL já saiu do jogo, não está batendo os pênaltis. LL. O goleiro do Retrô até pegou um pênalti, mas o VAR anulou a cobrança de pênalti nos pênaltis. Então, Mano, o Sport se você segue. pensar direitinho, tu escala o Hulk, tá? Não, eu pus o Hulk. Meu ataque eu coloquei Hulk, Lucero do Fortaleza e o Cano. A princípio, né? Bom Vamos pensar ataque, bom direitinho. ataque, bom Vamos pensar ataque. direitinho. O meio-campista aqui o Paul Fernandes é uma boa do Fortaleza. Pô, o Caio Alexandre, caraca, eu falei, pô, na última rodada, né? Falei, pô, o Caio Alexandre vai estourar, né? Porque o cara meteu gol, assistência na final do Baiano. Falei, não, estourei, né? Ô, o cara não fez nada. Você falou, mano. Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Sabe o porquê que o Rogério Ceni ele não ganhou do Corinthians? Pelo mesmo motivo que ele não ganhou do Santos quando o Santos ia cair. O Rogério Ceni ele menospreza os times achando que ele é o picão, tá ligado? Só que ele pensa à frente do time dele. Ah, isso é, mano. Então, É então que o assim, Rogério, às vezes eu acho que ele tem a cabeça do jogador ainda, mano. Tipo assim. mano, eu acho que o Rogério ele tem a cabeça do presidente, mano. Ele tem uma cabeça à frente, ele é um cara muito estudioso da bola. Sempre foi, desde que jogava, mano. Tanto é que tem vários jogadores do São Paulo que ele contratou dentro do campo, mano, jogando. Não sei se tu sabe. Aham. O Aloysio, na final da Libertadores, foi um deles, mano, que jogava no Atlético. Ele tava lá jogando uma final de Libertadores e o Rogério Ceni, ó, não quer vir jogar aqui, mano? Vem jogar aqui. Quanto você ganha aí? Vem jogar aqui. Entendeu? Então, assim, é um cara que ele sempre foi à frente da profissão dele. Aham. Ele, como técnico, quando ele se aposenta e vai treinar o São Paulo de cara, o time Aí principal, ele ficou louco. Ali ele ficou louco. entendeu? Ali ele mostrou que ele não tá nem aí pra nada, não, mano. Ali ele não tá nem aí pra nada. Cara, o Fortaleza, o trabalho que ele fez no Fortaleza foi muito legal também. Sim. O trabalho, se você for levar em consideração mesmo o que ele fez no Cruzeiro, Também. foi um trabalho da hora. Até Foi um no trabalho da hora. Flamengo, pô. Porque no Cruzeiro, um cara que assim, não tinha bagagem, que nem o Rogério. Um cara que tá começando, pegar uma barca furada igual o Cruzeiro e, e chegar e dar uma entrevista depois de tomar nabo numa final de Copa do Brasil ou numa semi, não me lembro, e falar que o problema do time é os jogadores, Pica, tá? cara, você vai esperar o quê de um cara desse? Você é louco. E aí, mais Já na, algum. e na final do Pernambucano aqui ainda está rolando os pênaltis, mas teve confusão. Eu não estou assistindo, estou lendo aqui no Globo Esporte apenas, dá aqui o crédito. Parece que após o último pênalti batido pelo Sport, o jogador do Sport, Carlos Alberto, voltou provocando os jogadores do Retrô, que não aguentaram e revidaram a provocação em forma de empurra, empurra. O jogo parece que está lá paralisado. E aí, mais alguma dica? Você pontuaria Não, mais alguma dica? por hora eu acho que não. Acho que a dica que eu trouxe foi a Bom do tempo. Cuca, né? Do Bom Tempo. O Cuca também fazendo ali as suas Ciradas. gracinhas, suas cirandinhas. Poderia ser uma boa, né? Acredito que o Bom Tempo possa ser um escape aí, até mesmo para o Caixinha ganhar uma sobrevida. É. Na realidade, não, mais uma vez, não vou nem falar do Cartola, do jogo, mas se eu fosse o Caixinha, era um cara que eu iria buzinar na orelha dele. Fala, me Ó, ajuda a vida. me ajuda a te ajudar, mano. Eu te ajudei, agora é com nós.
Falar com os caras Entendeu? pra mim. Agora é com nós, corre aí por mim e pronto. Então, cara, por fim aí do vídeo, vou deixar um comentário aqui, curta, comente, compartilhe o canal. Na sexta-feira nós voltamos com vídeo aí. Sexta-feira já acredito que fechado o time do Cartola e palpites da rodada sexta-feira. Opa! Na sexta-feira eu Opa! vou trazer aí os que nós acertamos e erramos da última rodada, que foi a primeira. Já Sim. começar bem legal. E a gente pode apostar aquele almocinho também no final do ano. Boa, vambora. No canal. Aí vai ser só nós, porque o Alec ele não entende. Sabe o que, que a gente pode fazer? Fazer uma coisa legal? Aproveitar que ainda está na segunda rodada, nós vamos gravar antes Antes da da segunda segunda rodada, rodada. então não perdemos muito. O que, que a gente pode fazer? Durante hoje, quarta-feira, Ah, até a sexta, nós dois fazer a nossa tábua de classificação, tábua. Vixe, beleza, nossa tábua de classificação e beleza. guardá-la e Aham, fazer a cápsula do tempo lá na frente e ver quem mais legal, acertou legal. no fim do ano aí. Então a gente traz isso também na sexta-feira, junto com os palpites da rodada. Isso aí, meu amigo Vitor Então Gabriel Boaventura. Então, por favor, curte, comente, compartilhe aí no canal. Fica na descrição aí do vídeo todas as nossas informações. Qualquer dúvida, entre em contato no nosso e-mail. Se quiser nos patrocinar, estamos disponíveis. Vou passar a palavra para o Everton. Ele, como de praxe e de sempre, encerrará nosso vídeo mais uma vez essa semana. No meu toque final, Vitinho, aqui, Retrô perde o pênalti e Sport é tricampeão pernambucano. Estávamos acompanhando aí a reta final também do Campeonato Pernambucano. Uma curiosidade e também uma informação de muita valia para nós, santistas, também no meu toque final, vem lá da Libertadores. Eu vou trazer aqui só uma escalação bem rápida e você só vai dar risada. Goleiro Ospina, André Ramon, Aguirre, Tecílio, Camilo Cândido, Capuçano, Zapata, Cardona, Inestrosa, Viveiros e o 9, Alfredo Morelos. 1-0 Monstro. Atlético Nacional lá na Libertadores. Esse daí foi meu toque final. Como o Vitor falou, e eu também endossei aí sobre sexta-feira. Vale muito a pena assistir esse vídeo. Para você que gosta de brincar de cartola, para você que joga esse fantasy da nossa querida Globe, ou Globo, você que sabe. Nós iremos trazer, faremos a nossa cápsula do tempo a partir de então de sexta-feira, para ter mais uma atração no nosso canal. Como o Vitor falou, curta, comente, compartilhe. Nossos e-mails, redes sociais estão todas aí embaixo. É um trabalho que estamos fazendo e vale muito a pena você nos ajudar. É totalmente gratuito. Um beijo para vocês. Até sexta-feira neste canal. Tchau, tchau.